capítulo 2, versículo 14. Segunda Coríntios 2, versículo 14. Eu cheguei aqui, era 7, 8 horas da manhã, andamos o dia todo, né? Não tive tempo nem de descansar, foram 12 horas de viagem, de Minas até aqui, porque eu primeiro fui a Minas, para depois vir para cá, e eu até agora não descansei, né? Mas eu estou feliz com o meu Jesus, porque 5 minutinhos que eu parei para meditar nessa palavra, Deus falou ao meu coração. Foi alguns minutos que eu parei e Deus ele falou. Quando nós queremos verdadeiramente ouvir o Senhor falar, ele fala. É verdade. Vamos ler aqui só esse trecho da palavra de Deus, que é o versículo 14, no capítulo 2 de 2 Coríntios. Amém. Eu vou pedir à igreja que fique de pé em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos fazer menção dessa palavra. E eu gostaria que todos lessem junto comigo somente esse versículo. Versículo 14. Amém. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Poderia sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, que maravilha, né? A palavra de Deus ela é linda. A palavra de Deus ela fala aqui em 2 Coríntios que muitos dos cristãos, né, aqui passaram por grande sofrimento, grandes tribulações. E aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo vem trazer consolo, vem trazer esperança para aqueles cristãos ali que estavam aflitos, tristes, porque eles abraçaram a causa do Senhor. Geralmente aqueles, né, que lutam por fazer a vontade do Senhor, que estão aos pés do Senhor, buscando fazer a vontade de Deus, são os que mais sofrem, né? E aí o Paulo, ele queria trazer uma palavra de esperança, de consolo, para que aquelas pessoas viessem a ter um ânimo diferente. Porque ele já havia sofrido muito em prol desse evangelho, porque ele também abraçara a causa do Senhor. E nessa noite Deus quer trazer para você uma palavra de esperança, uma palavra também de consolo. Não eu, mas o Espírito Santo de Deus quer trazer a cada coração essa palavra de esperança e de consolo. Porque não é só o apóstolo Paulo, não foi só aqueles homens, aquelas mulheres de Corinto que estão passando por aflição, estão sofrendo. Hoje, por causa do Evangelho, para que possamos fazer a vontade do Senhor, também passamos por grandes aflições. Mas Deus tem palavra de ânimo, de renovo para cada um nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui da mesma maneira que entrou. A palavra de Deus, ela fala lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus saibam que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Quando Ele fala galardoador, Ele fala em recompensa. Há uma recompensa. Você não está na presença de Deus em vão. Você não está caminhando, fazendo a vontade do Senhor em vão. Há uma recompensa para você. Aleluia. Deus tem algo tremendo nas nossas vidas, mas nós precisamos crer. Não só crer que Ele existe. Muitas vezes nós cremos que Deus ele pode fazer na vida do irmão. Tantos testemunhos lindos que escutamos e nós cremos, mas não acreditamos que Ele pode fazer na nossa vida também. Deus ele pode fazer na tua vida. Nós precisamos crer, porque o nosso Deus ele continua sendo o mesmo de ontem. Ele é hoje, será eternamente. Ele é o Deus do impossível, o Deus dos milagres. E Ele já fez a mim e a você como fez
que acreditar. Na voz do inimigo ou na voz do Espírito Santo de Deus. Se você quiser acreditar no inimigo, você está chamando o nosso Deus de mentiroso. Agora, se você crê no Senhor, você está dizendo: sai de aí, Satanás, porque aqui não tem lugar para você. A palavra de Deus, ela fala: não deixe lugar ao diabo. Sabe por que Deus fala isso na palavra dele? Porque é necessário você dar lugar para ele entrar. Se você der lugar, ele vai ocupar todo o espaço da tua vida, da tua mente, do teu coração. Então nós não temos que dar lugar a ele. Nós precisamos rejeitar. Nós precisamos neutralizar com a nossa fé. Porque a palavra diz: ele já nos fez mais do que vencedor. Não adianta. Não adianta o diabo usar circunstância. A palavra de Deus, ela fala que o justo viverá pela fé. Deus, ele nos convidou a viver pela fé. Ele nos convidou. Ele não te convidou a viver por circunstância, não. Se você quer viver por circunstância, você está no lugar errado. Ele te chamou para viver pela fé. O nosso Deus é sobrenatural. E a nossa fé, ela precisa ser fé sobrenatural também. Ele é Espírito, importa que o adoremos em Espírito e verdade. É necessário, irmão. Nós não podemos ficar em cima do muro. Ou você crê, ou você não crê. Porque é através da nossa fé que Deus vai fazer grandes coisas. É através da nossa fé. A palavra de Deus não nos fala: sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus, ela fala que preste bem atenção nesse versículo que fala: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Olha que interessante, quando nós paramos